Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast e a entrevistada que a gente tem hoje é uma pessoa super especial. Ela é personal trainer, ela é formada em educação física, ela é diaconisa e líder de jovens, gente. E com vocês, Tabata Sobrinho. Um prazer, Eliel, estar aqui. Eu quero agradecer desde já o convite. É sempre um prazer estar aqui. E a Igreja Apostólica Cristã, eu falo que é minha segunda casa. Eu me sinto super à vontade. E com certeza vai ser uma manhã muito agradável. A gente vai agregar muitos assuntos aí positivos pra galera. Então, gente, pra quem não sabe, hoje na nossa entrevista a gente vai falar sobre saúde física e saúde espiritual. É um tema que muitas pessoas desconhecem, às vezes acham, isso não tem nada a ver, uma coisa com a outra, mas hoje a gente vai ver se tem ligação realmente uma coisa com a outra, se a nossa vida espiritual interfere na nossa vida saúde física, se a nossa saúde física interfere na vida espiritual. E essa é a primeira pergunta que eu queria te falar, mas ela não vai responder isso agora, a gente vai responder no decorrer dos assuntos. E eu queria ler com você um negócio que eu separei aqui muito interessante, que segundo a OMS, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Às vezes a gente pensa, essas coisas estão totalmente desconexas, mas aqui, tá físico e espiritual. Então, Tabata, eu queria começar perguntando a sua experiência com a saúde física. Como isso começou, esse amor todo, como isso começou na sua vida? Então, na verdade, eu comecei fazendo um curso de radiologia, olha só, para trabalhar na área da saúde. O meu objetivo, na verdade, era sempre poder ajudar pessoas. Eu gosto de estar conectada com pessoas, eu gosto de poder ajudar, contribuir de alguma forma. E aí eu quis ir para essa área da saúde. Só que trabalhar dentro de hospital é uma realidade muito difícil. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Choro à toa. E acabou que eu falei, bom, esse ambiente aqui, eu vou ficar sofrendo muito vendo as pessoas, porque a gente vê muitas situações difíceis dentro de um hospital. Mas eu ainda quis continuar dentro da área da saúde. Então, acabei optando por fazer a faculdade de educação física, entendendo que vai além de saúde física, exatamente como a Organização Mundial da Saúde declara, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como um tripé, Eliel. Saúde física, mental e espiritual, exatamente como eles declaram aí. E um tripé, para ele ficar de pé, se eu tirar uma dessas perninhas, o que acontece? Ele cai. Então, isso precisa estar em equilíbrio. Não dá para a gente isentar. Não dá para eu investir 100% do meu tempo na minha saúde física, ou 100% na minha saúde espiritual, ou 100% na minha saúde mental. Eu preciso equilibrar o meu tempo e cuidar de todos esses âmbitos de forma muito equilibrada. Isso vai fazer com que eu tenha uma vida muito mais saudável em todos os aspectos, entendeu? Show de bola. E Tabata, e para você, assim, a gente que é da igreja, a gente já frequenta a igreja há muito tempo, nós somos a igreja há muito tempo. Como é que foi? Teve algum boom, assim, em você perceber, gente, eu tô cuidando mais da minha saúde física do que da minha saúde espiritual? Acho que isso acontece muito frequentemente, né? É um tema que a gente passa muito na caminhada cristã, a gente perceber que, meu Deus, a gente está dando mais valor para uma coisa que a outra. E com você foi assim também? Sim, com certeza. Acho que, como você falou, todo mundo passa por isso, em alguma área da vida, não necessariamente só na questão física. Mas quando eu adentrei a educação física, né, como eu falei, o meu objetivo maior sempre foi e sempre será agregar e ajudar pessoas, mais do que esteticamente, né? Conseguir auxiliar pessoas a ter uma qualidade de vida, um envelhecimento melhor, né, mais saudável, uma vida funcional, conseguir chegar aos 60, 70 anos, podendo ser independente, fazer as coisas, sabe? Então, esse sempre foi o meu objetivo. Porém, quando a gente começa a adentrar essa área, é uma área que é muito apaixonante. Cuidar da saúde física é muito bom, você sabe disso, né? Você tem um histórico de um Eliel antes e um Eliel depois da educação física, da atividade física. E é muito bom quando a gente começa a ver resultados, quando a gente começa a ver, colher os frutos daquilo que a gente está se esforçando para fazer. E sim, com certeza, houve esse momento que eu acabei dando mais ênfase à questão do meu trabalho. Eu cheguei a um momento que eu estava trabalhando 12 horas por dia, né? Mas aquela paixão, porque você
acabou de se formar, você está com sede de trabalhar, de produzir. Então, eu estava trabalhando 12 horas por dia e eu confesso que, por eu estar me dedicando tantas horas, eu ficava extremamente exausta, cansada, natural, né, de trabalho. E acabei deixando o meu momento, às vezes, com Deus, de devocional, de oração. Chegava em casa cansada, fazia aquela oração bem meia boca, sabe? Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, amém. Amém. Então, eu percebi que isso estava ficando um pouco desequilibrado. Como eu falei no início, a gente precisa de um equilíbrio em todas as áreas. E aí eu tive um start muito a perceber esse desequilíbrio na própria pandemia. A pandemia me parou, né, assim, no sentido de me desacelerar. A gente começa a ver que a nossa vida é um sopro, né? A gente hoje está, amanhã a gente não sabe. E quais são as nossas prioridades, né? O que a gente está fazendo? Qual é o nosso propósito? Então, com a pandemia, as academias fecharam também. E aí eu dei uma estagnada, fiz uma reflexão, né? Tive o meu momento maior com Deus, a gente ficou bastante tempo em casa. E foi a hora que Deus falou, Tabata, eu te levei para essa profissão, com certeza para ajudar pessoas, você alcança muitas pessoas, você tem contato com muitas mulheres, principalmente, mas a sua prioridade não pode ser seu trabalho, precisa de um equilíbrio aí. E aí, quando passou a pandemia, eu consegui me equilibrar. Hoje eu tenho uma carga horária de trabalho boa e tenho uma carga horária com Deus, né? Dedicação à minha igreja e aos meus afazeres em relação a devocional e oração bem melhor. E você sempre foi uma pessoa ativa, assim, na saúde física? Sempre foi uma pessoa que buscava procurar, sei lá, se alimentar bem, fazer algum exercício? Sempre foi essa pessoa? Não, por incrível que pareça. Eu achava que sim, ó. Eu acho que todo mundo achava que sim. Acho que todo mundo, mas não. Na verdade, eu tive uma adolescência bem ruinzinha. Eu vivia doente. Eu tive vários quadros anêmicos por má alimentação. Caramba! Então, eu comia muito doce, muito biscoito, muito refrigerante, né? Muito tudo, muita bobeira e 0 legumes, 0 verduras. Frutas era só banana. E olhe lá. Então, chega a ser cômico. Hoje eu me vejo nessa profissão e falo, gente, que doideira. Acho que é uma profissão que eu nunca imaginava. Se você me perguntasse isso na minha adolescência, eu ia dizer, claro que não tem nada a ver comigo. Né? Mas Deus faz essas coisas, né? E Ele realmente me conduziu para esse lado. E com a entrada, né, na educação física, que eu fui mudando os meus hábitos. Né? Eu fui vendo como tudo está em conjunto, exatamente como você relatou aí no início. Tudo é um conjunto, nosso corpo é um conjunto. Não dá para a gente separar ele e achar que cuidar só de uma parte é suficiente. Porque alguma parte vai ficar deficiente e vai causar problemas a longo prazo. E, Tabata, ainda é um tema meio que engraçado na vida dos cristãos. Tem gente que fala, não, pelo menos com os que eu convivo, não vou na academia, porque na academia é um lugar super perigoso, a gente vê muitas pessoas malhando com aquelas shortinhos, sei lá. Eles sempre falam isso, na maioria das vezes que eu pergunto. E eu acho que a gente criou meio que uma barreira nessa questão de academia por achar que a academia é o único local que a gente consegue fazer um exercício. E aí as pessoas param de fazer qualquer outro exercício por ter esse preconceito. E o que você tem a dizer para essas pessoas assim, que não fazem exercício e são cristãs? Então, no meio religioso, no geral, existiu há muito tempo um tabu muito grande em relação a isso. Porque associava-se exercício físico com vaidade. Você só vai se exercitar por conta que você está envaidecendo o seu corpo, né? E, ao longo prazo, isso está sendo mudado, está sendo quebrado. Ainda existem pessoas que ainda têm essa barreira muito grande. Eu já até escutei, mas antigamente, na época de Jesus, não tinha academia, ninguém fazia exercício físico. Aí eu tenho que contradizer isso. Eu falo, claro que fazia. Primeiro porque todos os trabalhos eram manuais. Então, assim, para se alimentar, eles tinham que plantar e colher. Então, existia uma força braçal muito grande. Isso é exercício físico. Além disso, para se locomover de uma cidade a outra, era tudo a pé, né? E, às vezes, carregando uma bagagem até muito alta. Então, assim, eu imagino que na época de Jesus não tinha ninguém obeso. Eu imagino. Por conta da demanda de coisas para fazer. Um exemplo por exemplo, quando Jesus ele tem a passagem lá que ele vai visitar Samaria para encontrar aquela samaritana. Antes de Jesus, os judeus não passavam por ali.
né? Eles não falavam com os samaritanos. Então, era Judéia, Samaria e Galileia. Todas as vezes que os judeus, né, tinham que sair da Judéia para Galileia, eles tinham que passar por volta de Samaria. Isso levava, sabe quantos dias? 3 dias caminhando. Meu Deus, isso não Você quer uma trilha melhor do que essa? Não gente. tem, entende? Então, assim, desde sempre, a prática de movimento do corpo, Deus fez o nosso corpo para isso, para se movimentar, né? E com a tecnologia, a gente foi nos tornando acomodados. Essa é a realidade. A gente não levanta hoje nem para trocar um canal da televisão, correto? A gente está ali, ó, controle remoto. Então, a tendência do sedentarismo, ela aumentou drasticamente com a tecnologia, que deveria ter vindo para agregar, e com certeza agregou em muitas coisas. Por exemplo, a gente está fazendo hoje um podcast, mas tem muita gente que usa como uma ferramenta negativa, né? E vive só em função disso. Acorda e vai dormir, se bobear, no mesmo, sabe, sentado, deitado ali, ó, online, vivendo um mundo virtual apenas, e não se movimenta. Então, desde a antiguidade, o exercício, o movimento corporal, a atividade física, ela está inserida, sim. A diferença é que hoje a gente acaba não valorizando isso, achando que muitas pessoas acham que é vaidade, por conta de ver as academias e tal. Mas exatamente como você falou, não necessariamente a gente precisa ir para uma academia para estar se exercitando. Hoje a gente tem exercícios para treinar em casa, na praia, seja uma caminhada, uma trilha. Qualquer coisa que você faça, que você movimente o seu corpo, ele está sendo válido. A gente, como o nosso corpo é uma máquina, eu falo sempre isso, né? E como toda máquina precisa de manutenção, a gente também precisa de manutenção. Então, assim, as nossas articulações, né, a nossa questão de músculo, massa muscular, tudo isso precisa. Se a gente não usa, acaba ficando aí enferrujado e começa a dar problemas. Então, para quem, né, tem algum preconceito ainda com o exercício físico, eu aconselho a refletir nesses pontos, né? Porque se você não está bem fisicamente, você não consegue nem produzir na sua igreja e nem espiritualmente. Você vai fazer um evangelismo, você não consegue caminhar muito, porque você fica fadigado, cansado. Você vai fazer uma oração pela vida de alguém de uma forma mais fervorosa e você fica cansado, sabe? Porque não tem um condicionamento físico. Então, uma coisa, sem dúvidas, interfere na outra. Para a gente produzir bem para o reino, a gente precisa também estar bem fisicamente, sem dúvidas, com saúde boa. E ainda tem muito essa questão, porque o trabalho ficou, assim, o trabalho de algumas pessoas ficou menos braçal. Tipo, eu trabalho o dia todo de frente no computador, sentado. Às vezes fico pensando, meu Deus, eu já tô há umas 4 horas sentado. Aí eu levanto, ando para algum lugar, porque realmente nosso corpo é uma máquina. Se a máquina não tiver uma manutenção, a gente atrofia. Exatamente. E eu tive muito essa experiência quando eu trabalhava no mercado, também em frente ao computador, o tempo todo em frente ao computador. Cara, foi a época que eu mais senti dores nas costas, dores no joelho. Tipo assim, eu levantava, fazia aquele negócio, meu Deus, quebrou. Aí eu, meu Deus, não quebrou. Desse jeito. Mas o trabalho fez muito isso com as pessoas, né? É verdade. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos, na pandemia principalmente, né, a questão do trabalho online, digital, aumentou drasticamente. Então, assim, é natural que, com a tecnologia, sim, a questão da força braçal, ela diminua, porque a gente tem os recursos tecnológicos que nos facilitam muito. Por isso é tão importante a gente tirar esse tempo, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda 30 minutos ao dia. O que é 30 minutos para quem tem 24 horas? E esses 30 minutos você pode variar. Como eu falei, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma trilha. Tem gente que prefere exercícios ao ar livre, eu particularmente amo. Então, assim, se você mora num lugar que tem uma pracinha, que tem uma pista de bike para você pedalar, ou para você caminhar, ou uma praia para você caminhar na areia, aproveite, entendeu? Tire esse momento. E é um momento que eu acho que faz bem, não só fisicamente, como mentalmente, né? Acho não, tenho certeza. Primeiro pelas questões hormonais que nosso cérebro libera, né? E com certeza você vivenciou isso na íntegra. A dopamina, a endorfina, tudo isso é liberado, né, quando a gente se movimenta, quando a gente se exercita. E o que são esses hormônios? São os hormônios da felicidade, né, que a gente fala que são os hormônios do prazer. Então a gente fica bem melhor mentalmente, sabe? Com bem-estar. Não só com a gente, mas com o outro também. E tudo isso agrega muito
para a nossa estadia na igreja, para o nosso momento com Deus, sabe? A gente consegue produzir muito mais quando a gente está bem com a gente mesmo e com os outros também. Ah, isso é verdade. Ô, Tabata, e o seu histórico familiar já vem de uma família mais ativa, que se movimenta mais? Porque é uma outra questão também que eu vejo muitas pessoas falando: eu tento fazer dieta, mas o pessoal da minha casa... Gente, eu só fico lembrando que quando eu fiz dieta... Eu não sei o que deu lá em casa, que eles estavam pedindo pizza de segunda a sexta. Eu não sei o que estava acontecendo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se a gente deixar aí pelo que as pessoas estão comendo, a gente nunca consegue mudar os nossos hábitos. E para você, foi mais fácil? Sua família se alimentava bem, se movimentava? Como é que era? Não. Até por conta da minha adolescência, dá pra você ter uma base como era a minha família, né? Então, assim, na minha casa eu não tive essa referência. De alguém para, nossa, se movimenta, se exercita, para como ícone, né? Como espelho. Não tive isso. Realmente eu fui começar a ter isso depois dos meus 20 anos, que eu entrei para essa área, e aí eu comecei a tanto trabalhar na área quanto a me exercitar. E fui vendo os benefícios, né? Exatamente como você falou sobre as dores nas costas e tal. A gente pensa que não, mas quando a gente começa a se movimentar, a se exercitar, a gente pensa assim, será que eu vou dar conta? E você vê uma melhora drástica, sabe? Você fala, meu Deus, essa dor nas costas era porque eu estava, de repente, muito tempo sentado. Olha que louco. Tem gente que fala assim, eu treino e sinto dores musculares. Mas essa dor muscular do treino é uma dor benéfica, né? É sinal que o seu corpo está trabalhando. Agora, a dor do sedentarismo, ela é um sinal, um sinônimo de uma patologia que pode estar chegando. Então, assim, uma hérnia de disco, uma escoliose, problemas de coluna, problemas de joelho. E, assim, a escoliose, 70% da população vai ter escoliose. Olha que louco. Então, se você treina, se você se exercita, se você fortalece a sua musculatura da coluna, você não sente dores, você não sente. Quantas pessoas estão limitadas, Eliel? Quantas pessoas eu ouço que estão limitadas? Eu não faço mais para Deus, eu não faço mais para minha igreja, eu não consigo servir melhor porque eu tenho N problemas de saúde. E aí você vai ver, a maioria deles está interligado ao sedentarismo, porque existem doenças que são provenientes da genética nossa. Enfim, e a gente talvez não tenha muito o que fazer, mas existem doenças que são provocadas por nossa má conduta e por nosso mau estilo de vida. Então, se eu tenho, por exemplo, pressão alta, diabetes, glicose alta, né, colesterol alto, isso é sinônimo de uma péssima alimentação. Se eu sinto dores nos joelhos, dores na coluna, não consigo me abaixar para pegar um objeto, provavelmente é porque minha musculatura está fraca e eu não me exercito. Então, assim, tem coisas que nem tudo é o inimigo não, tá? Porque as pessoas acham assim, isso é fúria do meu adversário, né? Algum olhar invejoso, alguém está fazendo alguma coisa para mim porque eu estou sentindo isso. Enfim, você coloca a culpa, terceiriza para todo mundo, menos para você. E Deus está falando, minha filha, a sua parte é você quem faz. A minha eu faço. O impossível eu faço, mas o possível é com você. Então, assim, uma pessoa que tem câncer, totalmente diferente. É uma coisa que só Deus pode curar mesmo, sabe? Isso é um impossível. Agora, uma pessoa que tem uma dor na coluna, e aí ela quer que Deus entre e cure, mas ela não quer mudar o estilo de vida dela, quer se tornar sedentária, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente precisa parar para refletir que nem tudo a gente tem que espiritualizar, nem tudo a gente tem que colocar a culpa no nosso adversário, né? E, nossa, essa questão é muito verdade, porque às vezes a gente passa o dia todo no telefone, passa um ano todo assim viciado, aquela liberação de dopamina lá em cima. Aí depois vai fazer alguma coisa, não tenho prazer em fazer tal coisa. Não tenho prazer em ler a Bíblia. Não tenho prazer em orar. Aí, tipo assim, você tá fazendo a todo momento essa liberação de dopamina. Aí quando você faz alguma coisa que devia liberar também, não excede não bate no topo assim, nossa, que coisa satisfatória. Porque a gente já tá sempre batendo no topo com celular, com comida gordurosa, fast food. A gente está sempre
procurando essa liberação de dopamina, essa felicidade em coisas que só vão trazer felicidade a curto prazo. E uma coisa interessante, que essa questão de hormônio é muito interessante, porque eu já vi muitas pessoas, uma guerra espiritual, eu sempre ouço muito isso, tô numa guerra espiritual, eu tô sentindo uma opressão tão forte. A pessoa tá deitada o dia todo, tá mexendo no celular o dia todo, a pessoa levantou, bebeu refrigerante 9 horas da manhã e depois chega e é uma guerra espiritual. O que tu tem a dizer, Tabata? Se não pode bater aqui no online, o que tu tem a dizer? Imagino que Deus lá do céu tá falando, meu Deus do céu. E o inimigo também, né? Deve estar olhando, não tem nada a ver com isso, não. Sabe? Não sou eu, não. Isso aí é por tua conta. Isso aí você não bota na minha conta, não. Porque, exatamente o que a gente tá falando, tem gente que espiritualiza tudo. Tudo. Seja uma dor de cabeça, a pessoa está espiritualizando. Existem situações, sim, a gente consegue distinguir, mas vamos olhar todo o contexto. Qual é o estilo de vida dessa pessoa? Então, assim, existem muitas patologias, muitas doenças físicas, né, fisiológicas, que são só reflexos do estilo de vida daquela pessoa. Né? Deus, ele não vai fazer a tua parte. Quando Lázaro morre, Deus poderia falar, pedra, role. Mas ele fala o quê? Retirem a pedra. O que vocês podem fazer é com vocês. A parte de ressuscitar é comigo. Mas o possível é vocês. E vai lá, na força abraçal, arrastar a pedra, para que Deus fizesse o milagre. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem um papel fundamental, né? E Deus nos deu uma autonomia para algumas coisas. A gente quer sentar, pedir e esperar que as coisas aconteçam. Exatamente por conta do nosso estilo de vida a longo prazo, a gente se acostumou a ficar acomodado, Eliel. Então, a gente hoje, como a gente pede comida, sabe? Vem aqui no telefone, pede o que quer comer e chega na nossa porta. A gente quer fazer assim com Deus. A gente quer pedir as coisas para Ele. Deus me cura, Deus abre a porta para mim, faz isso, mas a gente não quer ter atitude. A gente não quer ser proativo. E todas as vezes que Deus escolhe e vê, você vai ver pessoas na Bíblia que Deus usa muito essas pessoas, elas estavam ativas. Nenhuma delas estavam sem fazer nada, sabe? Todas elas, de alguma forma, estavam trabalhando, fazendo algo, produzindo. Então, Deus sempre gosta dessas pessoas proativas. O problema nosso é que a gente está mal acostumado a querer as coisas na mão e acha que Deus tem que nos servir para tudo, inclusive para questão física. Então, se eu estou com qualquer doença, eu oro e Deus tem que me curar. E não é assim que as coisas funcionam. Tem coisas que é nós que vamos fazer. Tem coisas que cabe a nós. A manutenção da tua saúde, da minha saúde, é papel meu e teu. De mais ninguém. Tabata, e sobre hábitos? Como é que uma pessoa consegue manter um hábito? É uma pergunta que a gente também tem muito frequentemente. Como é que você consegue continuar se alimentando bem, indo para academia? Como é que constrói esse hábito? É diário, não tem jeito. E no início é muito difícil. Todas as vezes que a gente quiser tirar o nosso corpo, né, da zona de conforto, vai ser difícil. E eu falo hábito para todas as áreas, inclusive para a área espiritual, né? Então, vamos lá, área física. Eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso me exercitar. Poxa, Tabata, é tão difícil, né? Eu não tenho disposição, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade. Eu escuto essa mesma frase para leitura bíblica e oração. Você vê que são guerras que a gente tem, né? E todo mundo passa. E eu gostaria até de deixar bem claro que eu não acordo todos os dias, vou treinar, animadíssima. Não, gente, tá? A questão da gente ter preguiça, da gente estar desanimado, da gente estar um pouco mais cansado, é super normal, super natural. O que a gente não pode deixar é que isso domine a gente. Porque o nosso corpo, ele se acomoda muito rápido, Léo, muito rápido. Você vê alguém que pode estar treinando há 1 ano, se para 1 mês... a pessoa já desanima para voltar, sabe? Aquela dificuldade. E é a mesma coisa na questão espiritual. Então, assim, a constância, né, é o mais difícil. Eu falo que começar é muito fácil. Se manter é o mais difícil, em qualquer área. Então, área física, precisa dar o primeiro passo. Eu não vou conseguir, talvez, tirar tudo das coisas negativas que eu consumo, né? E, de repente, não vou conseguir treinar tanto.
Mas faça os 30 minutinhos de movimento, comece com uma caminhada, né? Agregue frutas, né? Legumes, coisas mais saudáveis, menos industrializados na sua rotina alimentar, na sua saúde espiritual. O seu momento com Deus é fundamental. Mesmo sem vontade, abra a Bíblia, leia 1 versículo 2, fique meditando, tire 10 minutinhos para orar. No início, os 10 minutinhos de oração vão parecer talvez uma eternidade, que a gente fala, eu não tenho tanto para falar, mas quando a gente vai fazendo isso com frequência, você vai 10, 20, 30, e você ora, é um diálogo, né, de você com Deus, e as coisas vão fluindo. E a mesma coisa na atividade física, você vai começar com 20, 30 minutos, mas depois você vai estar conseguindo treinar 1 hora. E quando a gente começa a sentir os benefícios, quando a gente começa a ver que a disposição, o humor, a qualidade de vida, o sono, tudo melhora. É incrível, mas tudo parece uma pílula mágica, né, falando. Mas é verdade. E você começa a ver isso, esse é o gás que você tem para continuar. Entendeu? Quando você começa a ter retorno do seu esforço. E não adianta, né? É uma frase que eu sempre uso lá no meu perfil profissional, que é: todo esforço tem a sua recompensa. Nada que é bom vem de forma fácil. Nada. A gente precisa se esforçar. Mas quando a gente se esforça, sem dúvida, a gente é recompensado. A gente vive numa pós-modernidade que as coisas tendem a ser muito líquidas. Tudo é muito rápido. Tem até alguns filósofos que já dizem que é gasosa. Tipo assim, é muito rápido, tá aqui, evaporou, acabou. E tipo assim, a gente imagina isso em todas as nossas relações. Ah, vou ficar com fulano, vou satisfazer meu prazer, vou embora. Vou orar a Deus, ele vai fazer, vou embora. Ah, vou pra academia, não deu resultado, vou embora. E tipo, esse é um pensamento totalmente antibíblico. Assim, totalmente. Imagina se Abraão decide, não vou fazer isso não, tô cagando para as minhas próximas gerações. A gente não teria ele como um pai da fé hoje em dia. E tipo, o pensamento bíblico é sempre um pensamento geracional. Eu vou pensar nas minhas próximas gerações, eu vou pensar a longo prazo. E a gente perdeu muito disso, né? Totalmente. Muito. A gente vive uma geração imediatista. Eu quero fazer hoje, eu quero resultado hoje. Se eu não tenho resultado hoje, eu paro de fazer. Essa é a nossa geração. E as coisas não são, assim, rápidas do jeito que a gente espera. E eu fico pensando que, ao longo do Antigo Testamento, tudo era muito geracional. Tipo, os profetas mesmo, eles profetizavam coisas que eles não iam ver acontecer. E, tipo assim, até hoje em dia, a gente só quer receber profecia ou profetizar coisas que vão acontecer na semana que vem, no mês que vem. E não é assim, eles morreram sem ver o cumprimento de certas promessas. E a gente foca muito nisso. Eu quero as coisas para ontem, para agora. E com Deus não é assim. Sem dúvidas, sem dúvidas. A prioridade para Deus é a qualidade do que a velocidade, né? Nosso problema é que a gente quer tudo de forma muito veloz, Eliel. E Deus, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a qualidade do seu relacionamento com ele, com a sua qualidade de vida, de saúde. Então, assim, o processo faz parte. Tudo que é produzido precisa passar por um processo, né? E a gente não quer, às vezes, passar por esse processo. Então, às vezes, a gente toma algumas atitudes imediatistas e acaba, a longo prazo, colhendo coisas tão ruins, tão negativas, né? Então, assim, eu ouço e vejo até mesmo de muitas pessoas, como eu trabalho com o grupo feminino, um grupo de mulheres, eu tenho... A minha aluna mais velha, ela tinha 72 anos. E ela falou uma coisa uma vez, eu não esqueci. Ela falou, se eu soubesse que era tão benéfico, eu teria começado a me cuidar mais cedo. Eu teria começado a treinar mais cedo, a me exercitar mais cedo. Porque ela não conseguia subir uma escada sozinha. Ela precisava de apoio, alguém tinha que dar o braço para ela. E quando ela começou a subir as escadas ali do Pilates, da academia, sozinha, você não tem noção do rosto radiante. Chegava... Da alegria, entendeu? Ela, de conseguir abaixar e pegar um objeto no chão sem ter dificuldade, sem sentir dores. Então, a gente pensa que não, mas a longo prazo é que a gente vai colher esses frutos, né? Como você falou,
Deus não trabalha de forma imediata. Quando ele tem que fazer, ele vai fazer. Mas a prioridade dele não é a velocidade com que aconteça as coisas. Mas a qualidade, o processo, que você realmente aprenda alguma coisa com aquilo ali, tire proveito disso, sabe? Até porque é muito mais importante para Deus transformar o nosso coração do que receber o que a gente quer. Porque, tipo assim, é no processo que ocorre transformação, cura, libertação. E a gente pensa que, tipo assim, a gente só quer o resultado das coisas. E esquece que o processo também, ele tem o seu valor. O processo tem um valor, porque é no processo que a gente estreita o nosso relacionamento com Deus. É no processo que a gente conhece pessoas que vão nos ajudar e pessoas que também vão nos atrapalhar. Então, eu acho que a gente devia valorizar mais o processo das coisas. Sem dúvida. Quando a gente começa a entender que até mesmo o processo, por mais às vezes difícil, né, árduo que seja, ele tem o seu valor, nossa mentalidade muda, né, e a gente começa a valorizar até mesmo esses momentos dentro do processo. Ô, Tabata, e existe uma frase em todo corpo cristão aqui no Brasil que é: crente não bebe e não fuma, por isso que come muito. Eu queria que você repetisse, porque essa frase, gente, já me deixou encucado várias vezes. Como se as pessoas nos veem, fome de 5 crentes. E eu fico pensando, gente, não é possível. Por que a gente recebeu esse estigma tão ruim, gente, de comer muito, cara? Porque provavelmente é porque a gente vive numa geração também compensatória. A gente tem que sempre compensar. Você também já escutou com certeza, eu treino pra comer. Correto? Porque a gente acha que tem que compensar. Eu mesmo Se entregando, né, Eliel? Vamos entregar aqui, confessionário. Exatamente, porque a gente vive numa geração compensatória. A gente quer fazer algo, mas fazer por conta disso, sabe? Eu vou fazer isso pra ter isso. Até mesmo em questão de ajudar o outro, sabe? Muita gente ajuda, mas ajuda esperando algo em troca, né? Então a gente vive nessa questão de compensação. Por isso que as pessoas falam que crente não fuma, não bebe, mas come muito. Então já que não fuma e não bebe, tem que compensar em alguma coisa. E tem que ser na comida, sabe? E infelizmente isso acontece para algumas pessoas, ou em alguns lugares. Essa frase, ela é verídica, acontece sim, porque tem pessoas que comem com uma fome emocional. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas existe uma fome emocional, que a pessoa ela não está bem, né, emocionalmente, psicologicamente, e ela compensa na comida. Ela não está com fome, mas ela sacia, ela tenta sanar, né, aquele vazio, aquela angústia que ela está sentindo na comida, que é algo que para ela dá o prazer momentâneo. Então, seja num doce, né, seja no açúcar, seja em alguma coisa que ela goste muito, ela compensa naquilo ali. E quando a gente consegue perceber essa fome emocional e entender que ela difere totalmente da fome física e necessária para o nosso corpo, a gente começa a ver que isso não é uma questão saudável, é uma questão patológica já, é uma doença. E precisa ser cuidado. Por isso eu falei do início sobre o tripé. O nosso emocional também mexe com o nosso físico, né? Tá tudo em conjunto. Então, se eu não estou bem emocionalmente, psicologicamente, eu vou compensar em alguma coisa. E na maioria das vezes é na questão alimentar. E uma das coisas que eu fico pensando também sobre isso é sobre ciclos. Que tipo assim, pai e mãe já tem um péssimo hábito alimentar, filho vai ter um péssimo hábito alimentar e vai passando de gerações e gerações. Assim como problemas espirituais também. Aqui na nossa igreja a gente não acredita em maldição hereditária, mas a gente acredita em malcriação hereditária, que a pessoa teve uma criação que não ensinou certas coisas e ela foi passando aquilo pra frente e tal. E é uma coisa muito real. Porque muitas vezes os nossos pais também comiam as emoções através da comida ali, saciavam, sei lá, tá com raiva, come muito, tá ansioso, come muito. E a gente começa a ter esses comportamentos e nem percebe. Exatamente, Léo. Tem um escritor, o nome dele é Jim Rohn, e ele fala uma frase que é muito verdade. Você é a média das 5 pessoas que mais convive, né? Então, a minha roda de convivência, né, as 5 pessoas que eu tenho mais conexão,
elas vão ser o espelho e uma influência para mim, né? E quando criança e adolescente, normalmente essas pessoas são a família. Então, se no meu histórico familiar, se dentro da minha família, eu vivo dentro de uma realidade compensatória, eu vivo dentro de uma realidade com muitos problemas psicológicos e emocionais, onde meu pai e minha mãe têm isso, a probabilidade, né, de eu ser afetada e ser influenciada por esse caminho é muito grande, né? Então, sem dúvidas, o meio que a gente vive influencia, sim, na nossa identidade, no nosso caráter, né? Não na nossa personalidade que vem de Gênesis, mas na nosso caráter, no nosso estilo de vida, nas nossas escolhas, porque tem coisas que a gente vai acreditar que é certo porque a gente viu os nossos pais fazendo. Tem coisas que a gente vai acreditar que é normal porque a gente cresceu dentro daquele meio. Então, é normal eu, 8 horas da manhã, tomar 2 litros de Coca-Cola e comer uma bolacha em vez de comer uma fruta. Entendeu? E, nossa, isso é muito doideira, porque se tu for parar pra pensar, é desde muito jovem que a gente tem esse pensamento de compensação. Tipo, se você fizer tal coisa, você vai comer tal coisa. Tipo assim, ou melhor, se você não comer tal coisa, você não vai comer o doce ali, a sobremesa, sei lá, alguma coisa que a criança queira comer. Então a gente sempre vai, vou fazer isso, então eu vou me permitir fazer isso e não percebe que é nesse caminho aí que acontece o desequilíbrio. Exatamente. Né? Parece que comer o saudável, comer o bom, comer o certo é uma coisa muito ruim e você precisa de uma compensação ou de uma recompensa depois de ter feito isso. Então, se você comer legumes e verduras, depois você ganha o doce. Parece que, sabe, é uma tarefa muito difícil e você precisa ser recompensado depois. E isso é muito errôneo, porque quando a gente introduz esse pensamento na mentalidade infantil mesmo, ela vai crescer e vai acreditar exatamente nisso, que aquilo tem que ser um esforço, um sacrifício, sabe? Ela comer um legume, ela comer uma fruta. Então, isso precisa ser mudado, sabe? Tem que ser prazeroso tanto quanto você comer um doce, porque é alimento, é super saudável, né? É o combustível para o teu corpo. Então, assim, eu não consigo, às vezes, entender muito. Eu trabalhei um tempo em escola e, infelizmente, eu vi muitas realidades dessa forma. Na hora do recreio, posso colocar aí 80% a 90% das crianças era com refrigerante, Guaracamp ou refrigerante e biscoito recheado, né? E praticamente menos de 10% com uma fruta. Raramente eu via alguma criança com uma fruta na escola. Então, assim, a pergunta é por quê? Por que que não pode introduzir? Por que que não leva? Por que que os pais não incentivam isso? Acham que o agradar o filho é dar essas coisas, sabe? Meu filho vai me amar mais se eu fizer isso para agradar ele. Ou ele vai ficar mais feliz se eu der isso aqui para ele, sabe? Então, assim, a gente nasce sem um paladar formado. A gente nasce só com leite materno. Se você for provar o leite materno, ele não tem gosto praticamente de nada, né? Se bobear até meio ruinzinho. Então, quem vai moldar esse paladar são os pais. Então, se meu pai e minha mãe, eles têm esse hábito péssimo de só comer industrializados, eu vou criar um filho que só come industrializados. E quebrar um ciclo requer muita força. Muita. Até porque eu só fico imaginando aquela imagem do ciclo mesmo, assim. Aí, tipo assim, tu para o ciclo. Gente, vai vir o peso do ciclo todo naquela pessoa que parou. E isso é muito real. Porque eu lembro que... um dia eu vou falar sobre isso. A Tabata tava me questionando. Quando é que vai ser a sua entrevista? Vou chamar a Tabata pra me entrevistar. Gente. Eu vou vir, hein? Já pode mandar as perguntas. Mas, quando eu decidi mudar meus hábitos alimentares, eu lembro que a força maior que eu tinha que fazer é de não me deixar levar pelo que os meus familiares estavam comendo. E, tipo assim, a força não era nem... Eu sempre fui uma pessoa que gostava de legume, verdura, só não comia. Então, reintroduzir isso na minha dieta já foi uma coisa mais tranquila. Mas eu lembro que a força que eu tinha que fazer maior era de não comer o que os meus familiares estavam comendo. Então, o ciclo todo, aquela roda toda vinha em cima e tu ficava pensando, meu Deus. Também é uma questão muito emocional. Porque aqui no Brasil, vamos fazer uma festa. Muita comida.
Vamos fazer um velório, comida. Ah, vamos comemorar aniversário, muita comida. Ah, vamos, sei lá, qualquer coisa. Tá recheado de comida, comida gordurosa, comida... É uma comida bem pesada. E tipo assim, a gente não percebe que ali a gente também tá comendo as emoções. E muito do começar a dieta tem esse valor emocional que as pessoas falam. Ah, mas se eu chegar no lugar, tal fulano oferecer aquilo e eu negar porque tá dieta, vai parecer que eu sou snob, que eu sou metido. E, tipo, a gente ainda tem muito essa consciência. E, tipo, se você não tomar o primeiro passo, dificilmente você consegue. Sem dúvidas. Tem que ter iniciativa e, como você falou, ciclos não adianta. Ou você escolhe quebrar eles, ou você vai viver dentro dessa condição. E é para todas as áreas, né? Eu não cresci num lar cristão, né? Como é que eu vou conseguir me firmar na igreja? Você vai quebrar o ciclo. Você vai começar por você a história diferente. Então, assim, se a sua família teve um histórico de família, de repente, né, destruída, de uma família sem base, quebre o ciclo. Você vai fazer a diferença. Você não está condicionado ao ciclo dos seus familiares, ao seu passado ou ao meio que você cresceu. A gente tem que parar de ficar querendo abraçar uma bagagem do passado e achar que a gente está condicionado a isso, sabe? Deus sempre nos convida a viver uma nova história, sempre. A gente só precisa tomar a iniciativa e falar, eu quero. E aí ele entra e ele começa a fazer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, entendeu? Então, a iniciativa, Eliel, ela é fundamental. Vai ter as tentações? Claro que vai. É igual na vida espiritual. A nossa vida física é a mesma coisa. Ah, Tabata, então você nunca come pizza? Ah, Tabata, então você nunca toma um refrigerante? Sim, gente. Eu como pizza e eu tomo refrigerante. A questão toda é o nosso equilíbrio dentro disso daí. O problema é que as pessoas, elas estão de 7 dias na semana... 6 elas estão comendo pizza e tomando refrigerante e um dia comendo salada. E tá falando que tá equilibrado. Não tá equilibrado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o que é a nosso hábito. Hábito é aquilo que a gente faz todos os dias. Então, eu tenho que comer frutas, legumes, verduras. Lógico, um final de semana você vai, de repente, sair com os amigos, com a família, vai num casamento. Óbvio que você vai comer, né? Você vai ter aquele momento ali, mas a sua minoria, né, de industrializados de coisa, e não vai afetar a sua maioria de rotina saudável. Essa é a questão, esse é o ponto. Então, você não precisa se restringir 100%, você precisa equilibrar, é isso. E essa questão da restrição 100%, ela sempre vai trazer um male aí depois. Venha de uma compulsão alimentar. Eu lembro que teve numa época que eu tava assim, obcecado por vida saudável. Comer, assim, exatamente o que eu tinha que comer. E eu tava percebendo que, meu Deus, será que eu tô desenvolvendo uma compulsão alimentar? Porque quando eu tinha o meu dia, o dia do lixo, que eu também odeio essa expressão, não sei nem por que eu usei. Calma aí. Não gosto também. O dia livre, dia refeição livre. Eu lembro que, na minha cabeça, eu tava comendo muito. Eu até ficava paranoico com isso. Eu perguntava pro pessoal que tava perto. Gente, será que eu tô comendo muito? Será que eu tô exagerando? Não, olha, você comeu normal. Porque, realmente, quando a gente tá restringindo 100%, a gente tem essa questão de, eu vou me lançar numa coisa. E não precisa ser assim, né? Foi num casamento, você não precisa descontrolar também. Come no equilíbrio, come no que você consegue. Outra questão também, que a gente não consegue diferenciar muito aqui no nosso país, da saciedade e do cheio. Porque muitas vezes a gente quer ficar cheio. E tipo assim, não é que, tô saciado. Não, eu tô cheio, eu tô estufado. Perfeito. Abrindo o botão. E perfeito você isso. Ouve muito isso, perfeito, né, essa colocação, perfeito. Porque é uma realidade, assim, bem notória, né? E eu vejo isso muito no meu dia a dia. As pessoas acham que tem que estar totalmente estufada, não conseguindo fechar o botão da roupa para que ela esteja satisfeita, né? E isso não é. O Brasil, por incrível que pareça, ele é o segundo país com maior índice de obesidade, só perde para os Estados Unidos. E aí você me pergunta, como que um país tão rico, porque é um dos países mais ricos em frutas, diversidade, né? De frutas, de legumes, né? Os outros países exportam do nosso país isso, aliás, importam, né, do nosso país isso, a questão da variedade que a gente tem. E nós estamos num ranking de segundo
país com maior índice de obesidade. Aí eu fico, como pode isso? Um país, né, tão diverso, tão rico. Mas é porque muitos têm exatamente esse pensamento, Eliel. Eu preciso estar cheio, estufado, para eu estar saciado. E não é. Quando a gente come, a gente tem um tempinho pro alimento chegar no nosso estômago, né? E esse tempinho normalmente leva aí 10, 15 minutinhos para que chegue. Então, assim, coma devagar, né? Coma com calma. Não acho que o mundo vai acabar amanhã. Coma com calma, aproveite aquele momento e você vai se saciar. Mas a gente come de forma tão desvairada, sem muito limite, que o alimento nem chegou no estômago, ela, não, eu tô com fome, preciso comer mais. E começa a comer. Aí quando chega tudo de uma vez, é essa sensação que dá. Essa sensação de estufamento, de cheio. A pessoa, tô passando mal. Aí toma Estomazil, toma remédio para azia, para má digestão, entendeu? Sendo que foi realmente só a questão do mau uso ali alimentar. E outra coisa que eu ia te perguntar, Tabata, tem algum exercício, assim, que você considera melhor? Tipo assim, melhora na coluna, melhora na vida, sei lá, no joelho. E você consegue ver, tipo assim, exercício não é a melhor palavra, mas tipo assim, fazer isso, vôlei, sei lá, academia. Qual que tu consideraria o melhor, assim, pra fazer? Então, eu trabalho em algumas áreas, né, dentro da educação física, que ela nos permite, ela tem um leque de opções pra gente trabalhar, né? Área esportiva, né? Musculação, enfim. Mas, assim, se eu fosse hoje escolher, né, uma modalidade que eu acho que é a melhor, vamos colocar, seria um treinamento funcional. Aí você vai me perguntar, por que treinamento funcional? Porque ele trabalha exercícios funcionais. O que são exercícios funcionais? Que são funcionais para o nosso dia a dia. Então, a ênfase do treinamento funcional são exercícios que você vai utilizar para sempre. Até a sua velhice, até você morrer. Então, assim, quando a gente fala em agachamento, né, que é um dos meus exercícios favoritos. Por quê? Porque é um exercício funcional. A gente faz agachamento para sentar no sofá, a gente faz agachamento para sentar na cadeira da mesa para comer, a gente faz agachamento para sentar na cama para deitar e dormir. Então, para abaixar, para pegar alguma coisa no chão, a gente tem que se agachar. É um exercício funcional. Para sempre você vai precisar, né, que o seu joelho faça flexão, né, que você saiba fazer esse movimento, não tenha restrição. Então, o treinamento funcional, para mim, assim, é o top 1 em relação à questão da saúde, né? Amo a musculação, né? E acho que é muito necessária também por conta de algumas pessoas que já têm restrições físicas. Então, os aparelhos de musculação, eles possibilitam que a pessoa mantenha uma postura e consiga fazer um movimento bem certinho, sabe? O treinamento funcional é corpo livre, né? Então, você tem que ter uma consciência corporal boa, equilíbrio, coordenação motora. Tudo isso é trabalhado dentro do treinamento funcional. Então, assim, tanto o treinamento funcional quanto a musculação, o próprio Pilates também, para quem já é um pouquinho mais avançado de idade, ou pessoas que têm muita dificuldade de movimento, o Pilates é ótimo para essa questão de trabalhar flexibilidade, mobilidade articular. Então, melhora muito essa questão. Tem gente que não consegue fazer movimentos simples, porque tem musculaturas muito encurtadas, sente muitas dores, né? Como você até já relatou. E o Pilates, ele ajuda muito nessa questão. Então, assim, a gente tem capacidades diferentes de treino para todos os tipos de gosto. Eu digo que não treina quem não quer realmente. Porque hoje em dia você tem muitas opções, um leque para você estar em movimento, para você estar se exercitando. Ô Tabata, voltando àquele pensamento sobre o curto prazo e o longo prazo, e você percebe que existe uma diferença nítida em quem resolve fazer exercícios físicos antes de chegar na velhice e daqueles que na velhice resolvem fazer exercícios físicos. E por que tu acha que assim, não é tão incentivado as pessoas fazerem exercícios físicos na juventude para continuar até a velhice, para ter um corpo mais funcional durante a velhice? Tu acha que é pouco incentivado? Você acha que tem poucos jovens ainda? Como é que é pra você? Sim. Como eu falei, como eu trabalhei em escola, eu pude ver bem essa realidade, né? A Secretaria de Educação, ela não dá uma
uma ênfase, uma prioridade à questão do exercício físico na escolar, porque isso seria reflexo para um adulto ativo. Então, hoje, obrigatoriamente, um tempo de aula, ou seja, 50 minutos a 1 hora, por semana, que é obrigatório para você fazer exercício físico. Ah, e outra, gente. Educação física, Eu cortei, só porque eu odiava isso. Que a educação física era só futebol. Não tinha educação física. Não na minha aula. Olha a palavra, educação física. Não na minha aula. Nunca fiz contigo. Mas, gente, se você é professor, passa outras coisas, gente, em nome de Jesus. Porque eu não gostava. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de basquete, essas coisas. Não gosto. E, tipo assim, eu só estudei em uma escola na minha vida toda, que eu lembro que tinha aqueles circuitos, uma coisa assim, mais diferenciada. E, tipo assim, foi o momento que eu mais me interessei em fazer, porque de resto era só... Eu vou te contar algo muito interessante, né? Eu trabalhei um tempo numa escola particular, e aí eu assumi temporariamente uma professora que foi ganhar neném. Eu fiquei 6 meses ali cobrindo ela. E quando eu assumi a turma de adolescentes, tinha um que ele tinha obesidade, e ele não gostava de educação física, justamente porque ele falava que ele não tinha muito condicionamento físico e era sempre futebol, e ainda colocavam ele sempre no gol, dizendo assim, você é gordinho, você vai conseguir proteger, né, o nosso gol aí. Então ele ficou meio que assim com um trauma, sabe? E ele não tinha. Se bobeasse, ele queria faltar na aula de educação física. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou te fazer uma proposta. Você vai fazer 1 mês de aula comigo. Eu não vou passar futebol. Em 1 mês eu não vou passar futebol. Eu vou trazer outras atividades. E aí você vai me contar depois se você, né, essa sua visão continua ou não da educação física. E ele fala, não, porque os meninos tiram sarro de mim, porque eu sou obeso, eu nunca ganho nada, né, e tudo mais. E aí eu levei uma modalidade chamada badminton, não sei se você já ouviu falar, que é um esporte que é com raquete, né? Só que a quadra ela é menor, então você não precisa correr tanto, mas você tem que ter agilidade nas mãos. E aí eu levei essa modalidade e coloquei para os meninos jogarem, né? Aí apresentei. Como era novo para todo mundo, ninguém sabia muito. Ninguém, né, era bom. Então era aquela incógnita, quem vai ganhar esse jogo? Porque nunca ninguém jogou. Então estava realmente todo mundo dentro de um mesmo padrão, um mesmo patamar ali. Inclusive esse aluno que era obeso. E aí a gente começou a fazer uma competição ali, né, na turma. E por incrível que pareça, quem ganhou a competição? Foi esse aluno obeso. Ele chorou, ficou tão feliz que cara, eu me emocionei, não tem como não ficar, né? E ele falou, eu nunca ganhei nada de esporte na minha vida. Educação física não é ruim, eu achava que era, mas não é. Falei, porque foi apresentado, às vezes, de uma forma negativa. A pessoa, como você falou, acha que é só futebol. E não é, entendeu? Tem uma gama de modalidades. Tanto na questão escolar, quanto na questão na fase adulta. Então, assim, se as escolas incentivassem um pouco mais essa questão da grade curricular na educação física, das crianças, né, terem mais opções de variedade de esportes, mais tempo de aula também, entendeu? Umas 2 vezes na semana colocasse, eu acredito que isso mudaria tanto a realidade da gente ter um maior índice de obesidade, né, no Brasil, quanto a gente ter adultos mais ativos, né, mais animados aí para se movimentar. Isso é muito interessante, gente. Quando você descobre o que o seu corpo é capaz, gente, é uma coisa muito linda. Porque às vezes a gente fica muito preso aos movimentos que a gente tende a costumar fazer e tal. E pra você, qual assim foi o momento que tu olhou e falou, nossa, a pessoa ficou super grata por você ter ajudado na educação física? Qual foi o momento assim que tu passou? Na questão escolar foi desse menino, sem dúvidas. Na questão da academia foi dessa senhora, né, porque ela se emocionou por ter conseguido subir uma escada sozinha. Então, assim, a alegria dela não era se ela estava com a barriga chapada, se ela estava com músculo, se ela estava, sabe? A alegria dela era conseguir fazer um movimento, conseguir sem depender de ninguém, sabe? Conseguir fazer um movimento que para mim é tão simples. Eu subo aquela escada da academia ali, ó, rapidinho, correndo. Voando. E a gente vendo alguém com tanta dificuldade, precisando de alguém para subir, entendeu? E uma outra aluna também que
todos os dias, ela me relatou, todos os dias ela tomava Torxilax ou Dorflex, porque ela sentia dores, coluna, joelho, dores no corpo, todos os dias. E aí ela começou a fazer exercício físico sem muita expectativa, né? Fez porque o médico falou, você tem que se movimentar, você tem que se exercitar. E aí ela foi meio que por ordem médica, mas sem muita expectativa de achar que fosse realmente mudar. É porque a gente quer... Às vezes a gente acha que... a gente desvaloriza algumas coisas e supervaloriza outras, né? A gente acredita mais num remédio cheio de químicos ali para tomar, do que o médico falar, você vai se exercitar e aí você vai ter uma melhora de saúde. E ela, com um mês, ela relatou a mesma coisa. Eu não tomo mais remédio nenhum, porque eu não sinto mais dores nenhuma. Aí falou, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Isso, para mim, sem dúvida, é muito gratificante, assim, esse retorno na questão da saúde, sabe? Esse retorno é maravilhoso, de você ouvir que a pessoa melhorou. E, gente, eu fui no neurologista na semana retrasada, porque eu tenho crise de sonambulismo e tal. Só que eu tava acordando muito cansado. Assim, já faz muito tempo, eu acho que desde a minha adolescência, que eu acordava muito cansado. Só que nunca fui procurar, a gente sempre deixou isso pra lá. Aí a gente procurou um neurologista. Ele falou, você tem que mudar os seus hábitos com o celular. Porque, gente, eu trabalho com celular, com notebook, eu tô sempre de frente à tela. Aí ele falou coisas assim, simples. Ele falou, olha, a última refeição que tem que fazer é no máximo até 8 horas, 9 horas. Não se alimente depois disso. Aí eu ficava pensando, meu Deus, às vezes eu jantava 11 horas. Aí, parou de mexer no celular, para de mexer no celular também, 8, 9 horas. Dá um tempo o cérebro enxergar, respirar, viver. E, gente, eu tenho feito isso essas 2 semanas que eu vim do médico. E, cara, eu achava que eu ia sair de lá com, sei lá, um remédio controlado. Eu falei, ele vai achar que eu sou maluco, vai me dar um remédio. E eu cheguei lá pensando que ia sair com um remédio e eu saí com uma instrução. Exatamente. E, às vezes, tudo que a gente precisa para melhorar é uma instrução. E você se sente como esse agente de instrução na vida das pessoas? Sem dúvidas. Eu fico muito feliz de hoje até mesmo a medicina, os médicos estarem entendendo que o estilo de vida, o que você faz no seu dia a dia, é que vai predeterminar, né, o seu resultado e o seu futuro em relação à saúde física. Não mais só em relação à medicação. Antigamente, a gente vivia na época que tudo era remédio. Tudo era remédio. Então, assim, eu tenho, né, algumas alunas que têm históricos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, não saíam de casa. E é muito interessante que o médico recomendou exercício físico. Você vai procurar um profissional da área e você vai começar a se exercitar. Primeiro, para liberar os hormônios aí no seu cérebro, que vão te ajudar a melhorar a sua autoestima, né? E essa questão do bem-estar pessoal. Segundo, pela questão da socialização, né? Então, para quem tem depressão, para quem tem a ansiedade, a socialização ela é muito importante. E, bem ou mal, quando você está treinando, você faz amizade, você conhece pessoas, entendeu? Então, você acaba estando num meio ali que te incentiva e te influencia a ser melhor. Então, eu fico muito contente de ver hoje os médicos, num geral, assim, recomendando, prescrevendo literalmente uma mudança no estilo de vida, em vez de ficar dopando as pessoas com remédio, sabe? Ô, Tabata, eu vi uma postagem esses dias que é justamente isso. Psicólogo, atividade física, sei lá, cardiologista, atividade física, receitando assim as pessoas. Ortopedista, atividade física, tudo receitando atividade física. E aí no final tava, vou comer um docinho. E tipo, literalmente, às vezes a gente tá assim. Exato. A gente sabe a importância que tem, só que não tem atitude. Eu tava vendo um vídeo daquela pastora do iPhone que ficou muito famosa aí no Instagram. E eu até gosto dos vídeos dela, gente. Pra falar a verdade, eu gosto. Que é umas reflexões, assim, umas alegorias meio doidas, mas eu gosto. Ela tava falando. Você sabe, ela parou pra um cara. Você sabe que Coca-Cola faz mal? Sei. Você bebe Coca-Cola? Bebo. Quantas vezes você bebe? Umas 6 vezes por semana. Você bebe de manhã? Bebo. Você bebe à noite? Bebo. O cara tava falando. E por que você não para de tomar Coca-Cola?
Aí ela falou, porque é muito bom. Aí eu vou falar, não é porque é muito bom, é porque você não tem atitude. Exato. Gente, aquilo dali eu falei, caraca, falou verdade. Muito a verdade. gente sabe a importância do exercício físico, da atividade física, e não toma atitude. Sim, exato. E tipo assim, o que tu acha, Tabata, que prende as pessoas de tomarem essa atitude? Sair da zona de conforto. É o que eu te falei, tudo que você vai fazer pro teu corpo, que saia da zona de conforto, que você tá acostumado, habituado, a princípio vai ser ruim. Qualquer coisa. Se você se propor a fazer um jejum, né? Vou fazer um jejum na minha igreja, né? 1 semana de jejum. Meu amor, quem não come pão tem até desejo de comer pão, porque tudo acontece para que você não cumpra aquilo. Na verdade, todas as vezes que a gente quer fazer qualquer coisa que não seja da nossa, que saia, né, da nossa rotina, tira o nosso corpo dessa zona, vai ser, né, vamos dizer assim, um pouco desconfortável no início. Mas é no início, né? A gente precisa entender que os benefícios, eles são muito maiores do que esse desconforto que acontece. Só que a gente acaba se acomodando demais, né? A gente, como eu falei, né, mais cedo, nós somos seres muito facilmente acomodados, sabe? Então, a gente está acostumado com tudo muito na mão, tudo muito fácil, e tudo aquilo que a gente requer um mínimo de esforço, a gente não quer fazer. E na academia a gente encontra, eu acho que tem um senso, assim, na academia você vê pessoas que estão à frente do que o seu físico está ali no momento, pessoas que têm um corpo melhor, mais bonito, sei lá. E às vezes tem esse ar de competição que as pessoas não gostam. Eu tava até falando com uma amiga minha, que ela falou, eu tô me sentindo muito pra baixo. Eu falei, fulana, volta pra academia, porque até esse ar de competição, de uma forma saudável, vai te ajudar você a pensar em outras coisas. Aí eu fiquei pensando nisso, porque a gente cresce por meio de identificações. Tipo, a gente olha o nosso pai, nossa mãe falando, andando, se relacionando, a gente quer crescer, falar, andar, relacionar. Isso é normal para criança. E na vida a gente sempre vai ter pessoas que a gente olha e quer se identificar. E tipo assim, a academia é uma coisa muito boa por isso. Porque às vezes a gente está olhando uma pessoa que está à frente da gente, a gente se identifica com aquela pessoa, quer chegar onde que ela está na vida de saúde física. É uma referência, É uma né? referência. E tipo, a gente abre muito mão disso porque tem aquele pensamento imaturo de fulano é superior a mim. E tipo, gente, quebra isso em nome de Jesus. Não é questão de ser superior, inferior. É questão de você tomar como parâmetros. E você se sente esse parâmetro? Porque a Tabata, gente, tem muitos seguidores no Instagram. O Instagram dela é totalmente assim, bombado. É um Instagram que tem um engajamento muito bom. Eu fico vendo as postagens dela. Você se sente essa influência no meio da educação física, no meio da vida saudável aqui em Conceição? Olha, eu fico muito feliz, né, com essa identificação, que eu não esperava, na verdade. Como eu falei, quando a gente entra numa área, né, a gente não imagina o que está reservado para a gente a longo prazo. Mas quando a gente faz o nosso melhor, seja em qualquer área, né, você também está aí se formando já, quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente faz com carinho, com amor, eu acho que a recompensa, né, o retorno, ele não tem como não ser positivo. Então, eu fico muito feliz, né, porque eu escuto muito, sim, isso, das pessoas que gostam de acompanhar e de saber, poxa, você me incentiva, as suas postagens me inspiram, um vídeo que você fala, uns stories que você faz falando, isso tudo me incentiva a mudar, né? E esse podcast, eu acredito que vai ser muito produtivo para quebrar, né, algumas barreiras e alguns tabus que algumas pessoas ainda têm em relação ao exercício físico. E é muito bom, sem dúvida, e muito gratificante a gente conseguir influenciar de forma positiva, né? A gente vive num meio que a gente é influenciado. Por mais que você diga que não, eu não sou influenciado por ninguém, ou eu não influencio ninguém. A gente sempre é influenciado e a gente sempre influencia de alguma forma, Eliel. Agora, o ponto é como a gente está influenciando e como a gente é influenciado. Então, assim, eu sempre falei que nossa vida aqui é passageira, mas que eu gostaria de deixar um legado, né? Eu não sei até onde vai a minha vida, mas que eu pudesse deixar um legado positivo na vida das pessoas. Que as pessoas pudessem lembrar da Tabata de uma forma muito positiva. Alguém que
ajudou outras pessoas, alguém que agregou fisicamente, espiritualmente, mentalmente, sabe? Então, essa é a minha vontade, de passar, porque a gente é passageiro aqui, mas de deixar algo bom para as pessoas. Eu acho que servir não tem preço. Eu acho que é muito bom quando a gente pode servir o outro, sabe? E a gente está vivendo uma fase muito egocêntrica, onde as pessoas estão preocupadas só consigo mesmas. Eu me sinto privilegiada de poder ter o prazer de ajudar, de fazer, de contribuir. E muitas das vezes não é esperando alguma coisa em troca, não. É realmente pelo prazer de ver o outro, sabe, evoluindo, crescendo, se aprimorando. Esse serviço, seja na igreja, seja na minha profissão, é muito gratificante para mim. Me faz bem. E eu fico pensando, a gente está com tanta influência negativa, e às vezes a gente cria um preconceito de eu não vou falar isso, eu não vou aparecer, eu não vou postar, eu não vou publicar. E tipo, a gente esquece que esse local, que é a internet, precisa de pessoas que têm uma vida com Deus, que têm uma responsabilidade social, porque senão as pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com vocês, com quem é o seguidor, né? Essas pessoas crescem. Exatamente. E tipo, a gente esquece que uma vez vieram me falar, mas eu não vou ter filho, porque o mundo está muito perdido, as coisas estão muito difíceis. E eu fiquei pensando, gente, é por isso que nós, que somos cristãos, que temos a cabeça em Deus, precisamos ter filhos. Porque a gente vai contaminar o mundo. A nossa geração vai contaminar o mundo. E se a gente se fechar no nosso mundinho, não vou postar, não vou falar, não vou dizer, sei lá, vou ficar na minha. A gente perde um negócio muito importante, que é o poder de somar com a vida das outras pessoas. Sem dúvidas. Deus, ele desde do início, né, quando Jesus vem, ele convoca os discípulos lá, mas não é para os discípulos ficarem só com eles, ele já envia eles para fazer missão, né? Então, assim, para influenciar pessoas, para contagiar pessoas. E é isso, Deus nos fez para isso, entendeu? E é exatamente o que você falou, se a gente se cala num tempo desse, as outras partes, né, de forma negativa, elas vão ganhando muito mais espaço. Eu sei que tem muitos cristãos mesmo que acham que se expor numa mídia social é pura vaidade, ou é desnecessário. Não tem necessidade de tá querendo talvez se mostrar e tal. Tem gente que tem muito preconceito ainda com isso. Se você grava um devocional, ou se você grava... alguém grava uma música cantando... tá querendo mostrar o talento, querendo mostrar que é crente. Tá querendo se aparecer, tá querendo dizer que toca, ou que canta, ou que prega. E, infelizmente, a gente vai escutar isso de outros cristãos. Infelizmente, sabe? Só que, em contrapartida, eu vejo pessoas não evangélicas, né? E todas as vezes que eu coloco o devocional, eu recebo muitas mensagens no direct, de uma forma muito positiva, dizendo, Deus falou comigo através dessa palavra, eu fui edificado, eu fui renovado, Deus usou sua vida para falar, eu estava precisando ouvir isso, sabe? E a gente não imagina a potência que a gente é. A gente não imagina. Então, assim, somos influenciadores, fato, né? Como eu te falei, seja de forma positiva ou negativa, você vai influenciar. Mas eu não posto nada, não divulgo nada, então não influencio ninguém. Você influencia seus filhos, seus vizinhos, alguém, exatamente, alguém que está próximo de você. A gente é observado e a gente é tido como uma influência. Assim como nós somos, né, influenciados também. Que a gente vai sempre ter alguém como referência. Que seja de forma positiva, então. Se posicione. A gente precisa hoje se posicionar. Se a gente não se posicionar, a gente é engolido por esse monte de informações negativas, por esse monte de ideologias que as pessoas querem introduzir como certo, como verdade absoluta, né? E engolir a gente. Então, ou a gente se posiciona, ou a gente vai ser engolido. Essa é a realidade. Isso é verdade. Olha, eu tenho um negócio muito interessante para contar. Aconteceu esses dias. Eu tinha ido pra academia umas 7h30 da manhã, porque eu ia gravar aqui pela manhã também. Aí, cheguei em casa, já tinha malhado. Aí o Lucas perguntou, B, que é o nosso apelido, você já malhou hoje? Eu falei, B, eu fui bem cedo, porque eu tinha coisas para resolver.
Ele, ai, cara, pra que tu foi? Agora eu vou ter que malhar. Aí, tipo assim, nossa, porque eu influenciei uma pessoa também aí. E, tipo, gente, isso pode acontecer em níveis pequenos, tipo, um irmão, mas pode acontecer entre toda uma sociedade onde viu que eu tinha ido malhar e, tipo assim, por que eu não vou? Por que eu não posso? E acho que falta muito disso na nossa vida cristã. A gente ter essa disciplina, primeiro, de mostrar a nossa vida, a forma como é que a gente vive, e a disciplina também de entender que isso é bom até para quem imposta. A Aline me falou uma vez, eu não estava levando muita fé. Hoje em dia eu sou professor da classe dos adolescentes, olha, meu Deus, dou aula sobre cultura do reino, e tipo assim, ela falou, Eliel, vai ser bom, porque a maneira que você vai dando essa aula, você também vai reforçando coisas que já estão dentro de você. E eu falei, Aline, não, acho que não. Gente, comecei. Faz umas 3 semanas que eu tô dando essa aula. E realmente, a aula me reforça todo dia quem eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, Exato. a postura que eu tenho que carregar. E, tipo assim, não é uma coisa leve você carregar, você erguer, tipo assim, eu preciso ser diferente, eu posso fazer diferente. Não é leve Você ser referência não é fácil. Não é fácil. E tipo assim, eu imagino que pra você também seja a mesma coisa. Sim. Você tem essa questão, poxa, eu não posso dar esse mole, Sim. não posso comer tal coisa, não posso ficar 7 dias sem malhar, sei lá, sem postar nada sobre vida fitness, porque as pessoas vão pensar, a gente tem esse pensamento, Sem né? dúvidas, Você tem sem também? dúvidas, não. Em todas as áreas, sem dúvidas. A gente, quanto mais a gente adentra, né, pela questão, seja profissional, seja na questão espiritual na igreja, a gente entende que a gente está sendo observado, a gente acaba sendo um espelho. E não existe maior influência do que a prática, do que a nossa vida. Eu posso falar muito bonito, eu posso ter todas as teorias belíssimas, mas se eu não praticar, aquilo cai por terra. Entendeu? Então, assim, eu falar de atividade física, de exercício físico é muito lindo, mas será que eu faço? Então, o meu estilo de vida, né, o meu condicionamento físico vai demonstrar isso. Eu falar de vida espiritual também é maravilhoso, mas o meu contexto, a minha realidade, né, o meu comportamento diante da sociedade vai reafirmar se realmente eu tenho uma vida com Deus ou se aquilo é só conversa fiada. Então, assim, a gente está vivendo, às vezes, uma realidade muito teórica, né, de pessoas que falam muito, mas na prática não rola. Então, eu entendo que a prática hoje, né, o exercício ali diário, seja na área física ou espiritual, é o que vai valer, é o checkmate ali para validar aquilo que você está falando. E, gente, o nosso estúdio é no 3º andar aqui da nossa igreja. E, tipo assim, eu fiquei, eu vou lá embaixo ajudar a Tabata a subir, porque, pra quem não sabe, a Tabata está grávida. Tá quantos meses, Tabata? Tô com 6 para 7. Daqui a 2 semanas faço 7. 7 meses, gente. Aí eu falei, vou lá embaixo pra ajudar ela. Gente, ela subiu numa velocidade muito mais rápida que a minha. Cheguei aqui, e ela normal. E, tipo assim, é um exemplo. Eu já amei, tá? É uma igreja super a favor do exercício, com um monte de escada, isso é muito positivo. E, gente, isso só demonstra uma coisa que ela plantou lá atrás. Exercícios, atividades físicas, um investimento que você faz constantemente na sua saúde. E tipo, Tabata, essa palavra tá muito em alta, investimento, investir em algo. E tipo, na sua vida espiritual, você consegue ver que, tipo assim, eu tenho investido e isso tem me gerado frutos? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Como eu te falei, quando eu decidi equilibrar melhor o meu tempo, né, e eu conversei com Deus, falei, Deus, o Senhor tem um propósito para todo mundo, né, e comigo não é diferente. Então, o que falta em mim para que o seu propósito se cumpra, né, e eu realmente seja um canal, né, para outras pessoas. Não somente passe aqui por passar, mas que realmente eu represente, né, o Senhor aqui na Terra e consiga abençoar vidas, sabe? Tantas vidas, Eliel. A gente está vivendo uma realidade de pessoas tão jovens se suicidando, sabe? Ficando dopadas com remédio, jovens, adolescentes se cortando, querendo compensar uma doença emocional, uma doença da alma, e talvez estão precisando de ajuda. Isso é só um grito de socorro. E eu me sinto na responsabilidade, como cristã,
de me levantar e me posicionar. E eu falei, Deus, o que está faltando para que isso aconteça, para que realmente o Senhor cumpra o seu propósito em mim e eu seja um canal para essas pessoas. E Deus falou disponibilidade, Tabata. Eu preciso de disponibilidade, eu preciso de pessoas que estejam dispostas e disponíveis. Eu estava me dedicando, né, uma carga horária muito grande só no meu trabalho. Eu não estava sabendo administrar. E é uma coisa interessante que Deus nos dá também nas nossas mãos, é a questão da administração. Ele nos deu as 24 horas, para todo mundo igual. Você não tem 1 minuto a mais, eu não tenho 1 minuto a mais. É 24 horas para mim e 24 horas para você. A administração desse tempo que cabe a nós. Então, eu estava sendo uma má administradora do meu tempo, porque eu estava, né, trabalhando de uma forma muito grande e não estava tendo um tempo nem com Deus, nem mesmo com a minha família, né? Chegou uma fase que eu só trabalhava e chegava em casa, comia e dormia. Então, assim, isso não é saudável também. E aí Deus falou disponibilidade. Então, eu falei, Deus, então eu vou organizar o meu horário, eu vou me reorganizar e vou ter esse tempo maior para me dedicar às coisas que também o Senhor tem para mim, né? E eu consiga ajudar essas pessoas de uma forma espiritual, né? Falando. E aí eu administrei meu tempo, organizei isso, né? E tá tudo fluindo. Hoje, graças a Deus, como eu te falei, a gente, né, faz alguns devocionais, né, no Instagram. Eu ainda fiz o meu canal no YouTube, só não postei vídeo ainda. Ó, gente, eu já vou deixar o arroba aqui, tá? Depois mas eu vou postar. É uma meta para 2023 também. Então, assim, é o que você falou. A gente tem um poder muito grande de influência. A gente é referência. Por mais que você ache que, né, as pessoas achem assim, eu não sou referência em nada, né? Eu não tenho capacidade. Você é, sem dúvidas você é. Então, assim, se posicione, se levante, abrace o propósito de Deus na sua vida e deixa Ele usar você em todas as áreas, entendeu? Porque a gente pensa assim, Deus só quer me usar na área espiritual, ou Deus só quer, ou Deus só se preocupa com a minha área espiritual, no restante não. Mas não, Ele é um pai, Ele se preocupa com todas as áreas das nossas vidas. Então, Ele quer que você vá bem financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Ele quer que a gente esteja em equilíbrio, sabe? Em todas as áreas. Então, quando a gente chama Ele para estar presente em todos os aspectos, a gente, sem dúvidas, é bem sucedido em tudo que a gente faz. Tabata, e eu percebi que faz um tempo que você tem se posicionado como uma serva do Senhor na internet. Até não deixando de lado a vida profissional dela, mas eu vejo que tem uns conteúdos a mais sobre vida espiritual, uma vida com Deus. Isso tem te trazido, assim, uma satisfação? Você entendeu que, tipo, poxa, esse é o meu propósito? Sem dúvidas. Exatamente como você falou sobre a questão de você estar lecionando para os adolescentes. Reafirma quem a gente é. Reafirma quem a gente deve ser, né? Eu tinha um Instagram, né, somente profissional. Então, eu não colocava nada da minha vida secular ou nada da minha vida particular, né? Porque era um Instagram estritamente profissional. Eu usava como se fosse um currículo. Então, eu só colocava coisas relacionadas à minha profissão. E aí, quando eu entendi que a rede social, a mídia, ela precisa de pessoas, né, para se posicionar e influenciar em outros aspectos, como você bem falou, eu decidi criar um outro Instagram à parte, né, que é um Instagram pessoal mesmo, onde eu coloco um pouco da minha rotina diária, mas principalmente eu dou ênfase muito à minha identidade cristã, né? Então, declaro e reafirmo ali quem eu sou em Deus, né? Qual o meu propósito. E tenho, graças a Deus, recebido muitos feedbacks positivos de pessoas que estão sendo alcançadas através da palavra. Então, esse é o propósito maior, tá? A gente precisa focar no propósito e ir. Não acho que você vai agradar a todo mundo. Não acho que todo mundo vai ficar, de repente, né, feliz com algumas coisas que você coloque, porque a gente nunca agrada. Mas abrace o propósito, né? Abrace o propósito. Deus falou para fazer? Faça. Deus falou para ir? Vá. Deus mandou ficar? Fique. Quando a gente está em obediência com Deus, Eliel, é o que basta. É o suficiente, entendeu? E quando a gente
ter a nossa vida respaldada na Bíblia, né? Que para mim é a minha verdade absoluta. No mais, eu não me importo muito com a questão das opiniões ou dos achismos alheios. Como a gente falou aqui, tem pessoas que vão achar desnecessário, né, colocar algumas coisas de... né, para que expor devocional ou para que botar, de repente, um vídeo cantando, tocando, tá querendo mostrar que faz e tal. Mas Deus conhece o coração e sabe que não é esse o objetivo. O objetivo é o que você falou. É a gente introduzir e colocar conteúdos realmente positivos. Porque a gente está vivendo um turbilhão de informações tão negativas que deturpam aquilo que Deus determinou para a gente. Então, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão sendo influenciados de forma muito negativa. Ou a gente se posiciona e realmente, sabe, abraça o propósito e mostra quem a gente é em Deus, ou a gente vai ser novamente engolido por tudo isso. E a gente vai ver, eu estou gerando, eu quero que a minha filha tenha uma referência de relacionamento com Deus, de quem é Deus, de quem é Jesus, como se relacionar, e também uma referência de cuidados com a saúde, sim. Então, assim, eu espero ser essa referência para ela. Então, da mesma forma que eu me preocupo com a minha filha que está sendo gerada ainda, eu me preocupo com as crianças que estão aí, né, atualmente, que precisam de um ponto de referência. Elas vão precisar, elas não crescem aleatório sozinhas, elas vão olhar para alguém e vão seguir aquilo ali. Tabata, uma coisa que eu gosto de fazer, eu fiz com o Júnior e vou fazer com você também. Deixar uma mensagem para daqui a 10 anos, sua filha, se ela estiver olhando o podcast da mãe, né? Uma mensagem para ela, daqui a uns 10, 15, 20 anos, para que ela ouça. Fala aí, Tabata. Ai, que legal. Ai, cara, olha, já está sendo um divisor de águas, né? Minha primeira filha, e foi uma descoberta abençoada de Deus, foi muito planejada também, e Deus, né, determinou um tempo certo para todas as coisas, e a Rebeca vem aí, e eu desejo que daqui a 10, 15, 20 anos, se Deus me permitir, nós estivermos aqui, que eu possa ver ela gerando frutos e também deixando um legado para as pessoas. Eu escolhi Rebeca pelo um nome hebraico, né? E principalmente pelo significado do nome, que significa aquela que une, né? Significa laço. E todas as vezes que eu oro por ela, eu falo que ela seja esse tipo de pessoa, que ela agregue, que ela una pessoas, que ela não seja o tipo de pessoas que dispersa ou que cause dispersão, mas que ela seja alguém que una pessoas. Então, minha filha, se você estiver me ouvindo aí há alguns anos à frente, que você seja esse tipo de pessoa, que una, que agregue, que some com a vida das pessoas, sabe? E que deixe um legado, né? Mas um legado positivo. Principalmente de alguém que vai crescer nos caminhos do Senhor e vai ser apaixonada por Jesus. Amém, gente. Eu gosto muito de fazer isso, né? Porque é uma caixa temporal, né? Que a gente deixa registrado para que, se ela for abrir, a Rebeca for abrir daqui a uns tempos. Enfim, gente, a gente fez uma enquete lá no Instagram, a gente abriu uma caixa de perguntas, na verdade, e a gente tem umas perguntas aqui que eu gostaria de aproveitar que a Tabata tá aqui e fazer para ela. Olha, pergunta a ela como é ser 1001. Essa mulher faz tudo. Me diz aí, Tabata, como é ser 1001? Rapaz, de vez em quando a gente dá uns tilt, mentira. Então, gente, eu fico feliz porque, como eu falei, eu aprendi a administrar o meu tempo. E eu aprendi uma coisa que se chama tempo de qualidade. Quando a gente tem tempo de qualidade, nada fica pesado ou maçante ou difícil demais. Porque o tempo está sendo útil. Então, eu me sinto, tenho um prazer, assim, tão grande de fazer tudo o que eu faço. Tanto para Deus quanto para as pessoas. É muito gratificante eu chegar na minha casa. A gente tem um cansaço físico natural, né? Porque a gente está ali na ativa. Mas a recompensa interna não tem preço, sem dúvidas, Eliel. E assim, é Deus também que nos capacita muito para que a gente continue administrando tudo. Eu peço sempre muita sabedoria a Ele. Mas é isso, é você usar o tempo com qualidade. Porque aí isso não vai te trazer um fardo, um peso, mas vai te trazer algo leve, sabe? Bacana de se viver. Outra pergunta aqui, ó. Como a ansiedade afeta a conexão com Deus e com o nosso estímulo de treinar?
Total. A ansiedade é uma das maiores causas hoje, né? Uma das maiores patologias psicológicas que a gente está vivendo. E uma pessoa que ela é muito, muito ansiosa, ela não consegue render, não consegue produzir, porque ela está nesse contexto imediatista que a gente está falando. Então, assim, ela almeja alguma coisa, ela já quer que aquilo aconteça amanhã, entendeu? E Jesus, ele é muito claro quando ele diz para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, né? Que as nossas preocupações, elas devem ser lançadas para ele. Então, aquilo que cabe você fazer, você vai fazer, a sua parte. Mas as coisas que não cabe a você, que não dá para você fazer, né? Lance para ele e descanse. Confiar é descansar. Não adianta eu dizer que eu confio, mas eu arrancando meus cabelos. Então, assim, a ansiedade, ela afeta muito, tanto na questão espiritual, né? A ansiedade dentro da questão espiritual, ela acaba fazendo com que a gente pense que Deus não está cuidando da gente. E Ele está cuidando da gente, sabe? Ele é o Deus que cuidou desde o passado, em todas as gerações, e continua cuidando. E na questão física também. Porque a pessoa, ela quer, às vezes, ver um resultado muito rápido, né? No treino, alguma coisa assim, não consegue, aí ela desiste. Ela se desestimula. Então, assim, o exercício físico vai ajudar a melhorar a ansiedade. Já bastante, por conta dos hormônios liberados. E a outra parte espiritual, você entrega na mão de Deus e descansa. Amém. Você acha que a saúde física interfere na saúde espiritual? A gente meio que já respondeu isso, mas dá aí um resumo. Com certeza, né? Com certeza interfere, porque a nossa produtividade no reino de Deus, ela vai depender muito da nosso condicionamento físico, como eu já falei, né? Você vai precisar fazer algumas coisas, algumas tarefas que Deus vai te mandar, e para isso você precisa estar bem fisicamente. Não tem como você estar debilitado fisicamente e conseguir atender ao chamado, né? Meu pai fala que vai ser missionário quando ele fizer 60 anos, gente. Então, vocês acham que vai conseguir ou não vai conseguir? Claro, eu falo pra ele, pai, 60 anos? Ih, meu Deus. Ele mesmo falou, quando eu fizer 60 anos, vou fazer missões e tal. Eu falei, pai, será que tu vai ter corpo pra isso? Mas em nome de Jesus, a gente vai entrar pra academia juntos. É um dos projetos que eu vou anotar aqui, hein? Propostas que eu vou mandar pra ele. Que a gente vai começar a cuidar dessa vida fitness dele. Mas enfim, Tabata, foi muito bom ter você aqui. Assim, inenarrável. Gente, foi melhor do que eu esperava. Tenho certeza que vai dar pra gente fazer uma parte 2. Eu acho que vai pedir uma parte 2. A gente separa perguntas. Você que tem sua pergunta, gente, deixa aqui nos comentários pra parte 2. Assim, eu já tô meio que profetizando uma parte 2. Mas antes dela ganhar bebê, gente, por favor. Mas enfim, deixa as perguntas aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar. Tabata, se tem algum agradecimento especial, se apresenta aí, como é que a gente consegue te achar nas redes sociais. Já fala aí que eu vou estar colocando tudo, mas... Não, eu tenho só que agradecer mesmo o convite. Como eu falei com o Eliel aqui nos bastidores, podcast é muito agregador, porque a gente consegue ficar mais solto, consegue falar de diversos assuntos e sanar muitas dúvidas, né? E quebrar também muitos tabus que às vezes a gente não consegue falar, né, no nosso cotidiano aí, na nossa vida, ou até mesmo dentro das igrejas. E eu fiquei muito feliz com o convite. Eu espero que isso possa somar muito com a vida de vocês, né? Que vocês abracem aí esse novo estilo de vida, com cuidado físico e também com cuidado espiritual, que tenham esse equilíbrio. Lembrem-se do tripé sempre, né? Nossa vida, ela é um tripé. Cuide para que todas as perninhas estejam em pé ali, para que não caia, tá? Porque o que cabe a você a fazer é só você. Ninguém vai fazer por você, nem mesmo Deus. Agora, o que cabe, o que é impossível, o que não dá, ele entra e faz. Então, é só gratidão mesmo pelo convite, Eliel, pela confiança. Espero ter agregado, ter somado muito. As minhas redes sociais, a minha rede profissional, né? É personal Sobrinho, e a minha rede pessoal, ali onde eu coloco os devocionais, é Tabata Sobrinho. Gente, então é isso. Essa foi a nossa 6ª entrevistada aqui no Centralcast. Gente, foi um prazer muito grande, Tabata. Muito obrigado por ter vindo, sério. Gente, eu mandei o convite e falei, ai meu Deus, será? A gente vê, né? É uma pessoa muito ocupada, uma agenda muito... Prazer, que isso, um prazer. Tabata, meu Deus, encaixa na sua agenda. Mas tenho certeza, gente, que foi uma conversa muito legal, muito edificante.
Não esquece, gente, de pensar sobre essas coisas. É uma coisa até meio idiota de falar, não esquece de pensar. Mas reflita, que não seja só um podcast, não seja só mais um vídeo. Você tá passando aí pelo YouTube, clicou nesse, não seja só mais um vídeo. Mas que você venha pensar, poxa, eu preciso melhorar minha saúde espiritual, eu preciso melhorar minha saúde física, elas estão entrelaçadas uma na outra, então, gente, vamos fazer isso pra gente viver uma vida melhor. Essa foi nossa entrevista aqui com a Tabata Sobrinho no Centralcast. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscreve nesse canal, gente. Vamos crescer isso, é isso, gente. Vai chegar a 10 mil visualizações, eu tô acreditando. Até isso, gente. Tchau, tchau. Uma boa semana a todos. Tchau, gente. Prazer.